Muito bem, gente. Para hoje está na pauta uma observação na concordância nominal. Algumas situações em que normalmente há dúvidas. Veja aí, os Estados Unidos invadiu ou invadiram o Iraque? Os Estados Unidos é um país só, mas isso é o que menos importa. Quando o nome próprio, não importa a ideia dele, quando o nome próprio, Estados Unidos, estiver acompanhado de artigo os, se esse artigo estiver no plural, e aí está, o verbo necessariamente fica no plural, mesmo que a ideia seja de singular. Então os Estados Unidos invadiram o Iraque, no plural e não no singular. Veja outros exemplos. Os Andes é uma cordilheira, então os Andes cortam a América do Sul. Então veja o artigo aí, nome é na forma de plural, verbo no plural. As Ilhas Salomão ficam na Oceania. Então qualquer nome próprio acompanhado de artigo no plural leva necessariamente o verbo para o plural. Mas cuidado que há situações um pouquinho diferentes, como você vai observar agora. Minas Gerais, veja o nome próprio no plural. O que você percebe de diferente? Não está acompanhada do artigo, não é as Minas Gerais. Minas Gerais só, sem o artigo. Minas Gerais, agora sim, não vem acompanhado de artigo, então aí sim que prevalece a ideia, e o verbo concorda com a ideia. O que é Minas Gerais? É um estado. Então Minas Gerais reivindicou reajuste nos repasses. Reivindicou e não reivindicaram. E o Amazonas, veja o nome do rio, acompanhado de um artigo no singular. Então o verbo tem que ficar no singular. O Amazonas atrai muitos turistas. Portanto, cuidado quando aparecer uma situação em que você tenha que usar um nome próprio, veja se tem artigo no plural, verbo no plural. Se não houver artigo, concorda com a ideia, que normalmente é de singular. Mas se tiver artigo no singular, não há dúvida, é sempre no singular. 1/3 dos alunos faltaram hoje ou 1/3 dos alunos faltou hoje? Veja, outro problema de concordância, no caso aqui verbal. O verbo, como é que fica nessa? Quando houver uma expressão, quando o sujeito for expresso, o sujeito é representado por uma expressão em que figura um numeral, no caso esse é que comanda. Ele tem de concordar com o numeral, tá? Então, 1/3 dos alunos faltou hoje e não faltaram. Talvez fique mais claro você observando os outros exemplos. 2/3 do grupo eram corintianos. 2/3 do grupo, olha o 2 plural, eram corintianos. 40% da população, veja, 40%, 40 numeral plural, são negros, verbo no plural. Já são 10 horas, e não já é 10 horas, concordando com 10 que está no plural. Hoje são 20 de maio, e não hoje é 20 de maio. Mas como fugir dessa forma aí que está um pouco estranha? Coloca a palavra dia. Hoje são 20 de maio ou hoje é dia 20 de maio, como quiser. Daqui até lá são 15 quilômetros, veja como prevalece aí o numeral. Então, daqui até lá são 15 quilômetros. Agora é 12:30, meio-dia é menos que uma hora. Então é singularíssimo isso aí. Agora é 12:30. Era 1 hora quando ele chegou. Era 1 hora no singular, porque uma é numeral singular. E o último exemplo deste bloco, era 1h45 quando ele chegou. O numeral que comanda aí é 1. 45 é uma fração desse 1. Então prevalece o 1, era 1h45. A partir de 2 horas é que você passa a falar no plural. E para finalizar hoje, um último probleminha, ela mesmo fez o trabalho. Não, mesmo, próprio, sempre concorda com a palavra a qual se refere. Fala, ela mesma fez o trabalho. Eles mesmos fizeram o trabalho. Eu próprio fiz o trabalho.
ela própria fez o trabalho, e assim por diante, tá? Eles mesmos descarregaram o caminhão. Essa é a forma certa. A moça conseguiu o emprego por si mesma. Então, isso aí é só observar, não é difícil. Um abraço a todos.